Qualquer pessoa que navega pelas redes sociais, que navega pelos comentários e pelas polêmicas da internet, percebe rapidamente uma característica muito clara do mundo em que nós estamos vivendo. Julgar é a regra. As pessoas têm uma facilidade enorme para julgar outras pessoas. E muitas vezes esses julgamentos são precipitados e cruéis. As pessoas julgam sem estudar a situação, sem ter conhecimento sobre a situação. Elas julgam antes mesmo da justiça, dos advogados e dos juízes fazerem o seu trabalho. As pessoas julgam no dia a dia. Julgam a sua roupa, o seu jeito de falar, julgam a sua origem, a cidade onde você nasceu. Julgam as coisas que você posta nas redes sociais, seu histórico profissional. Enfim, julgam praticamente todos os aspectos da vida humana. Em um mundo de redes sociais, um mundo que incentiva violentamente a comparação entre as pessoas, esses julgamentos parecem estar ainda mais acentuados, eles parecem ser ainda mais precipitados e cruéis. E curiosamente, essas mesmas pessoas que têm uma enorme facilidade para julgar não suportam quando elas mesmas são julgadas e têm uma enorme dificuldade de olhar no espelho e de enxergar os próprios defeitos. Eis então o mundo em que nós vivemos. Um mundo onde convivem lado a lado o julgamento e a hipocrisia. E isso nos leva a algumas questões que são muito importantes de se refletir. Em primeiro lugar, o que é um julgamento e como um julgamento é diferente de uma opinião pessoal, por exemplo, de uma preferência individual que você tem. Em segundo lugar, por que as pessoas têm tanta facilidade para julgar nos dias de hoje? Será que isso é uma característica do nosso mundo ou será que isso é uma característica de fato do cérebro humano? E além disso, como o cérebro humano efetua, como ele executa esses julgamentos? E uma última questão fundamental é como funciona a hipocrisia. Por que as pessoas têm tanta facilidade para julgar, mas detestam quando elas mesmas são julgadas e têm uma enorme dificuldade de olhar no espelho e de enxergar as próprias falhas e defeitos? O que a ciência tem para nos dizer sobre tudo isso? Será que existe uma característica do cérebro e da mente humana que está por trás de todas essas coisas? É sobre isso que nós falaremos hoje. Quando o tema é julgamento, isso acaba mexendo muito com as convicções das pessoas e por isso eu quero fazer uma ressalva inicial antes da gente começar o vídeo. Hoje eu falarei sobre alguns temas que são, para algumas pessoas, bastante polêmicos. Eu falarei também sobre algumas histórias relativamente estranhas, esquisitas. E portanto eu quero deixar claro que meu objetivo no vídeo de hoje não é julgar, não é te dizer o que é certo ou errado. Eu acredito que como professor, meu objetivo nesse vídeo é permitir a você que você conheça um pouco melhor como as pessoas chegam aos seus julgamentos. Quais são os mecanismos, tanto do cérebro quanto psicológicos, que levam as pessoas aos seus julgamentos. E isso significa que em momento algum eu vou te dizer o que está certo ou errado. Eu apenas, repito, estou aqui para dividir com vocês um pouco de conhecimento científico e filosófico para que você compreenda como nós julgamos. Ao final do vídeo, o meu objetivo é que você chegue às suas próprias conclusões a respeito de tudo isso. É permitir a você um pouco de conhecimento sólido, racional e científico para que você chegue às suas próprias conclusões. Mas antes de começar nos conteúdos propriamente ditos, eu quero te contar como que eu comecei a fazer essas reflexões a respeito dos julgamentos humanos. Quando eu era criança, uma pessoa muito querida da minha família sempre me dizia uma coisa. Essa pessoa me dizia o seguinte: Pedro, use sempre o seu bom senso. Se você usar o seu bom senso, você sempre irá tomar boas decisões. E eu, que sempre fui uma criança bastante questionadora, ficava me perguntando: quem que define o bom desse senso aí? O que é o bom senso e por quem ele é definido? E, portanto, o que é o mau senso e quem define o que é mau? E olha, foi só quando eu me tornei adulto, foi só na vida adulta que eu encontrei um cara chamado René Descartes, um grande filósofo que vários de vocês conhecem porque você teve que estudar Descartes na escola. Foi ele que inventou o tal do plano cartesiano. Ele é o pai da geometria analítica, ele é também o pai da filosofia moderna. E Descartes, em um dos maiores clássicos da história da filosofia, um livro chamado Discurso do Método, ele fala uma coisa muito interessante. Não existe no mundo coisa mais bem distribuída do que o bom senso.
visto que cada indivíduo acredita ser tão bem provido dele que mesmo as pessoas mais difíceis de satisfazer em qualquer outro aspecto não costumam desejar possuir mais bom senso do que já possuem. Ou seja, dito de maneira mais simples, todo mundo acredita que tem bom senso suficiente. E ninguém costuma dizer por aí que precisa de mais bom senso do que tem. E veja que daí surgem os julgamentos. Afinal de contas, se eu julgo que eu tenho bom senso suficiente, eu estarei, ao mesmo tempo, julgando qualquer pessoa que não pensar parecido comigo como alguém que não tem bom senso. E, portanto, estarei julgando essa pessoa como inferior a mim. Tente colocar essa frase do Descartes no contexto dos julgamentos hoje em dia nas redes sociais. Você já viu alguém postando nas redes sociais dessas pessoas que costumam julgar bastante o comportamento de outras? Você já viu essa pessoa dizendo que ela precisa de um pouquinho de mais bom senso? É muito raro você ver isso num mundo editado, onde todo mundo é perfeito, maravilhoso, onde todo mundo tem corpos invejáveis, onde nunca ninguém posta coisas que denotam qualquer tipo de defeito. Mas, continuando aqui a minha história, esse mesmo parente meu, que dizia que eu deveria usar o meu bom senso, ele também tinha outra frase que eu nunca esquecerei. Ele virava para mim e dizia assim: Pedro, o que é certo é certo. E novamente, eu, criança questionadora que era, também não entendia direito o que ele queria dizer. Perceba que dizer o que é certo é igualmente afirmar que existem coisas que são certas universalmente, que existem regras universais do que é certo e errado. E eu sempre me perguntei, quem define isso? Da onde vem o certo e o errado para que alguém possa simplesmente dizer o que é certo e ponto final? O que significa, obviamente, que o que é errado e ponto final. E para encontrar respostas a isso, minha mãe sempre me ensinou que eu deveria estudar. Então foi isso que eu fiz. Eu, criança, fui nos livros buscar a resposta. Quem será que diz o que é certo? Quem será que define o que é certo, o que é errado? E será que existe realmente um certo e errado que são universais para todo mundo, em todos os tempos, em todas as épocas? E eu lembro claramente que, quando eu era muito jovem, eu abria os livros da minha mãe e os livros dos meus avós, e nesses livros eu encontrava histórias de outras épocas, ou então de outros países, de outras culturas. Eu via nessa história coisas que nós, hoje, na época em que eu estava lendo os livros, achamos completamente erradas, achamos absolutamente inaceitáveis. Mas eu via que em outras épocas e outras culturas, essas mesmas coisas eram totalmente aceitáveis. Como, por exemplo, hoje, nos dias de hoje, em 2019, quando esse vídeo está sendo gravado, existem pessoas na China que se alimentam de carne de cachorro. O cachorro que nós temos como bicho de estimação. Nós aqui tendemos a achar isso um absurdo, inaceitável. E, no entanto, os chineses que fazem isso acham que isso é perfeitamente aceitável. Um outro exemplo mais contundente é a escravidão, que até muito pouco tempo atrás era perfeitamente aceitável. Veja que a abolição da escravidão no Brasil ocorreu em 1888, faz muito pouco tempo. Existem pessoas hoje que estão vivas e são filhas ou netas de pessoas que viveram na época da escravidão. Um outro exemplo é o tratamento das mulheres como seres inferiores em relação aos homens. Veja que somente na década de 1930 foi permitido no Brasil às mulheres o direito de votar, o direito de participar da democracia que rege o nosso país. Isso é muito pouco tempo atrás, é menos de 100 anos atrás. Nós temos pessoas vivas hoje que nasceram em um mundo onde as mulheres não podiam votar, pois eram consideradas inferiores aos homens. E eu sempre achei isso um absurdo. Afinal de contas, eu fui criado por duas mulheres. Eu fui criado pela minha avó e pela minha mãe. E nós, em geral, como sociedade hoje em dia, olhamos para isso e realmente olhamos para uma época onde a mulher não era permitido votar e nós achamos isso um absurdo. Mas é sempre importante lembrar que, nessa época e muito antes dela, era considerado perfeitamente aceitável que a mulher era inferior ao homem por boa parte da sociedade. Mas eu também encontrava nos livros histórias de diferentes países e culturas onde coisas que nós fazemos hoje, aqui no Brasil, são consideradas absolutamente inaceitáveis. Eu acho que um ótimo exemplo disso são os hindus. Nós, no Brasil, temos como algo perfeitamente aceitável comer carne de boi. E, no entanto, para o hindu, isso é inaceitável, é um verdadeiro sacrilégio. Continuando na Índia, nós temos também o exemplo do que ocorre quando uma pessoa morre. Na Índia, quando uma pessoa morre, isso é motivo de festa, isso é motivo de alegria, é algo muito comemorado. A cultura ao redor da morte na Índia é completamente diferente da cultura ao redor da morte no Brasil.
Imagine você, se você vai a um velório de alguém querido a você e você faz festa e você comemora. Provavelmente você vai ser muito mal visto por isso. Aliás, se você não demonstra para as pessoas que você está em luto quando uma pessoa importante para você morre, é muito provável que você seja julgado por isso. Que julguem que você está errado e que você talvez não gostasse daquela pessoa porque você não está sofrendo pela morte dela. E agora vamos dar outro exemplo. Aqui no Brasil, nós julgamos como correto, quase um dever, você tomar banho todos os dias. Faz parte da nossa cultura, faz parte dos nossos hábitos, e quem não toma banho todos os dias costuma ser julgado como porco. É só você ver, por exemplo, a Turma da Mônica, o personagem Cascão. Ele é o perfeito exemplo do julgamento de alguém que não costuma tomar banho. E eu tenho certeza que aqueles de vocês que estão assistindo ao vídeo e já passearam por alguns países da Europa em épocas muito frias, e já entraram no metrô, por exemplo, nessas épocas, você percebeu que definitivamente, para certos países europeus, não é um dever você tomar banho todos os dias. Muito pelo contrário, especialmente nas épocas frias. E aí, na minha adolescência, quando eu comecei a estudar a antiguidade grega, eu descobri que a homossexualidade, a relação homossexual entre homens, era perfeitamente aceitável na Grécia Antiga. Quando eu li o livro O Banquete de Platão, eu encontrei o discurso de um personagem que Platão criou, chamado Pausânias. Esse personagem, ele dizia que o amor mais virtuoso era o amor entre dois homens e que esse amor entre dois homens seria capaz de construir um exército invencível. Pausânias, personagem do Platão, ele dizia que um exército formado por homens que se amam seria um exército que lutaria como nenhum outro. Afinal de contas, para proteger a pessoa que ama e está ao seu lado, você faria de tudo. E quando eu fui estudar essa história mais a fundo, eu descobri que de fato teve um general grego chamado Górgidas de Tebas, que, baseado nessa ideia do Platão, montou um exército que ficou conhecido como Batalhão Sagrado de Tebas. Eles eram literalmente a elite do exército tebano. Era um exército formado por 300 homens, 150 casais homossexuais. Um exército que teve parte importante em grandes batalhas, um exército que venceu diversas batalhas e que só foi perder para Alexandre o Grande. E estudando um pouco da história de Alexandre o Grande, eu descobri que existem historiadores que consideram Alexandre o Grande bissexual. E no mesmo livro do Platão, no Banquete, eu li um relato de uma noite de amor que Sócrates passou com um discípulo seu, uma relação homossexual. E lá na minha adolescência eu percebi que a mesma homossexualidade que hoje, em alguns países, pode levar uma pessoa à condenação à morte. A mesma homossexualidade que no mundo em que eu nasci era considerado pela Organização Mundial da Saúde um distúrbio, essa mesma homossexualidade já foi perfeitamente aceita na Grécia Antiga, por exemplo, e não só aceita, mas um exército formado por homens homossexuais era a elite de um exército e era chamado de batalhão sagrado, ou seja, era considerado uma parte virtuosa do exército de Tebas. E nos meus estudos eu lia que os gregos antigos, tão admirados por nós, por exemplo, por terem criado a filosofia, por terem criado a democracia, os gregos antigos consideravam que mulheres eram inferiores aos homens. Os gregos antigos aceitavam a ideia de escravidão. Veja, por exemplo, Aristóteles, que sem dúvida foi uma das mentes mais brilhantes que já existiram. Aristóteles defendia que a mulher era inferior ao homem e Aristóteles defendia que a escravidão era perfeitamente aceitável. E quanto mais eu estudava, mais contradições eu encontrava. Quando nós olhamos para certas épocas, nós enxergamos coisas que hoje nós consideramos gloriosas para a história, como, por exemplo, o nascimento da filosofia ou da democracia. Só que essas mesmas coisas gloriosas conviviam com coisas que hoje nós consideramos absolutamente abomináveis, como, por exemplo, a escravidão. E hoje mesmo, em 2019, diversas coisas que nós consideramos bacanas, aceitáveis e desejáveis, por outros países, podem ser consideradas abomináveis, execráveis e intoleráveis. E isso tudo sempre me intrigou. Por que o ser humano aceitava coisas como a escravidão? Por que certas coisas que hoje nós consideramos completamente erradas eram consideradas até muito pouco tempo atrás totalmente aceitáveis pela maior parte das pessoas?
Porque ainda hoje coisas que nós fazemos no Brasil podem ser julgadas como erradas por outras culturas e países, e coisas que outras culturas e países fazem são julgadas por nós brasileiros como erradas, como coisas que não devem ser feitas. E essas minhas reflexões sobre os julgamentos humanos foram se tornando cada vez mais intensas conforme eu fui me tornando adulto. Conforme eu passei da adolescência para a vida adulta, eu comecei a perceber que existe muito fofoqueiro no mundo. Existe muita gente que adora falar mal dos outros. E aí eu percebia claramente que aquelas pessoas fofoqueiras que adoravam falar mal dos outros faziam as exatas mesmas coisas que elas estavam criticando em outras pessoas. Às vezes faziam até pior. Eu via hipocrisia por todo lado. Eu via as pessoas com uma facilidade enorme de julgar, mas eu via essas mesmas pessoas ficarem pé da vida quando elas eram julgadas. Eu percebia, portanto, a hipocrisia da pessoa que adora julgar, mas quando é julgada, fica com raiva. Essas reflexões sobre os julgamentos humanos, no início da minha carreira intelectual, me fizeram mergulhar em uma dimensão da filosofia chamada filosofia moral. A filosofia moral é a dimensão da filosofia que reflete sobre as melhores formas de viver e conviver. E, portanto, dos julgamentos que nós fazemos a respeito do que é uma vida que vale a pena ser vivida e do que não é uma vida que vale a pena ser vivida. Eu expliquei detalhadamente as dimensões da filosofia em um vídeo nosso chamado Aprender a Viver, que você acessa clicando o link aqui em cima. E na filosofia moral eu descobri que cada filósofo tinha uma perspectiva diferente. Cada filósofo considerava certas coisas como virtuosas, cada filósofo considerava certas coisas como certas, erradas, boas ou ruins. E o conceito de cada um deles não necessariamente concordava. O que Platão acha que é bom e ruim não é necessariamente o que Aristóteles acha que é bom e ruim. E o que Aristóteles acha que é bom e ruim não é necessariamente o que Kant acha que é bom e ruim. E o que Kant acha não é o mesmo que Spinoza, e o que Spinoza acha não é o mesmo que Foucault, e o que Foucault acha não é o mesmo que Sartre, e você entendeu a ideia. Acho que você percebeu que cada filósofo terá uma perspectiva a respeito da moral, daquilo que se deve fazer, daquilo que é uma boa maneira de você viver e conviver com outras pessoas. E no fim das contas, a filosofia me trouxe ainda mais dúvidas sobre como o ser humano julga. E foi aí, durante os meus estudos no mestrado, que eu encontrei um campo da psicologia chamado psicologia moral. Esse é o campo dentro da psicologia que tenta investigar quais são as relações entre mente, cérebro e comportamento que estão por trás dos julgamentos que os seres humanos fazem. Ou seja, quais são as engrenagens mentais? Quais são os mecanismos psicológicos que te levam, por exemplo, a achar que algo é certo ou errado? A julgar algo como bom ou ruim? A julgar uma pessoa como virtuosa ou como não virtuosa? E é sobre isso que eu falarei a partir daqui. Eu vou contar para vocês o que as ciências que estudam as relações entre mente, cérebro e comportamento nos dizem a respeito dos julgamentos humanos. E para isso, eu vou dividir a reflexão em 3 partes. Na primeira parte, eu vou explicar para vocês o que é um julgamento moral e como ele se diferencia de outros tipos de julgamento. Na segunda parte, eu vou explicar como esses julgamentos morais, do que é certo e errado, do que é bom ou mal, do que deve ou não ser feito, eu vou explicar para vocês como esses julgamentos ocorrem no cérebro e na mente dos seres humanos. E na terceira parte, que é a parte final, eu explicarei para vocês aquele que para mim é um dos temas mais interessantes dentro das ciências que estudam o comportamento humano. Por que as pessoas são tão hipócritas? Por que as pessoas tão facilmente julgam outras pessoas, mas detestam quando elas mesmas são julgadas e, além disso, são completamente incapazes de olhar no espelho e enxergar os próprios defeitos. Com tudo isso, o meu objetivo é que você saia desse vídeo com a sua mente um pouco esclarecida, entendendo um pouco melhor como as pessoas ao seu redor funcionam, mas especialmente entendendo como você funciona, para que você entenda melhor como você muitas vezes pode não enxergar seus próprios defeitos e pode julgar precipitadamente outras pessoas. Esse entendimento pode melhorar o seu autoconhecimento, pode permitir que você enxergue de fato que todos nós temos defeitos e que é, em primeiro lugar, enxergando os nossos defeitos que a gente é capaz de mudar, de transformar um pouco o nosso comportamento para que amanhã a gente seja um pouquinho melhor do que hoje. E com isso, claro, nós também podemos parar de julgar tanto e começarmos a fazer o que nos dizia o grande filósofo Baruch Spinoza, quando ele nos diz que você deve julgar menos, se entristecer menos e inclusive se alegrar menos. E o que você deve buscar na vida é entender mais. Meu objetivo, portanto, é oferecer a você algumas ferramentas intelectuais de autoconhecimento e, além disso, algumas ferramentas que permitam um melhor convívio com as pessoas ao seu redor.
Então, vamos começar entendendo como o nosso cérebro realiza julgamentos para que a gente entenda o que, de fato, é um julgamento. E eu vou começar contando a você 3 histórias. A primeira história é de um cara chamado João. O João foi convidado por pesquisadores de uma grande universidade brasileira a comparecer a um experimento científico. Quando o João chega lá, um pesquisador, em frente a ele, diz a ele o seguinte: João, aqui eu tenho suco de maçã. E aqui, nesse recipiente, eu tenho baratas. Baratas que estão mortas e que foram esterilizadas. São baratas que foram criadas aqui dentro do laboratório, portanto elas nunca tiveram contato com algo de sujeira. E elas foram, além disso, esterilizadas para eliminar quaisquer germes. Você aceitaria beber esse suco se eu colocar uma barata dessas dentro do suco em troca de R$50? E o João aceita os R$50 e bebe o suco de barata. Eu tenho 2 perguntas a vocês que estão me assistindo aí. Você faria o que o João fez? Você aceitaria, em troca de dinheiro, tomar esse suco de barata? E a minha segunda pergunta é: você acredita que existe algo de errado no que o João fez? Aceitar dinheiro em troca de tomar esse suco de barata? Vamos agora à segunda história. A segunda história é a história de 2 irmãos de sangue, chamados Júlia e Marcos. Eles têm aproximadamente 25 anos de idade. São jovens adultos, portanto. Júlia e Marcos estão nas férias de julho passeando pela Europa, ou seja, no verão europeu. Um belo dia, eles estão na costa da França em uma praia e dormem em um pequeno hotel, e nesse hotel eles dormem na mesma cama. E lá, na mesma cama do hotel, Júlia e Marcos, que são irmãos de sangue, eles decidem fazer sexo. A Júlia já tomava pílula anticoncepcional, mas eles resolvem usar preservativo mesmo assim por segurança. Eles fazem sexo e eles gostam muito da experiência. Eles acreditam que aquela experiência foi uma experiência que uniu eles como irmãos. Apesar disso, eles decidem nunca mais fazer aquilo e decidem não contar para ninguém. Então, ninguém ficou sabendo, além deles. Aquela experiência fortaleceu a relação entre os dois e eles nunca mais vão repetir a experiência. E agora eu faço a mesma pergunta a vocês que estão me assistindo. Você faria o que a Júlia ou o Marcos fizeram? E a segunda pergunta é: existe alguma coisa de errado no que a Júlia e o Marcos fizeram? A terceira história é a história de um cara chamado Alexandre. O Alexandre, toda sexta-feira, antes do final de semana, vai ao supermercado. Lá no supermercado, ele compra um frango congelado pronto para assar. Ele leva o frango para casa e quando chega em casa, ele tira o frango da embalagem, faz sexo com o frango, depois ele assa e come o frango. Faço agora as 2 mesmas perguntas a você. Número 1. Você faria o que o Alexandre fez? Número 2. Você acha que existe algo de errado no que o Alexandre fez? E aqui eu quero fazer uma terceira pergunta a você. Suponha que o Alexandre é seu irmão, ou que ele é seu esposo, ou que ele é um grande amigo seu, ou que ele é seu sócio ou seu colega de trabalho. Suponha, portanto, que ele é uma pessoa muito próxima a você. Você, quando descobriu que o Alexandre fazia sexo com frango todas as sextas-feiras, desde que você conhece ele, a imagem dele na sua cabeça mudou? No dia seguinte ao que você soube disso, você continuará olhando para ele da mesma maneira? Você continuará considerando ele a mesma pessoa que ele era antes dessa informação? Você continuará tratando ele da mesma forma? Antes que você pense que eu sou um pervertido maluco, eu quero te assegurar que essas 3 histórias elas são parte de experimentos científicos. Experimentos desenvolvidos por um grande cientista, um cara chamado Jonathan Haidt. Ele é um dos maiores especialistas no mundo de psicologia moral. E ele criou essas histórias de propósito. Ele criou essas histórias com certas características para evocar certas coisas na sua cabeça. E o que a gente vai fazer é entender essas coisas detalhadamente para que a gente entenda como são feitos os julgamentos humanos. Se você é como a maioria das pessoas nos experimentos científicos do Jonathan Haidt, você provavelmente não aceitou beber o suco de barata em troca de dinheiro. Curiosamente, nos estudos dele, muita gente até aceitou beber o suco da barata em troca de dinheiro, cerca de 37% das pessoas. Mas veja que a maioria, 63% das pessoas, não aceitou beber o suco de barata e, se você é como a maioria das pessoas, você provavelmente também não aceitaria. Mas, se também você é como a maioria das pessoas, você também não viu problema algum nisso que o João fez. Você não acha errado o João ter aceitado beber o suco de barata em troca de dinheiro. Esse é o padrão de respostas para essa primeira história. As pessoas tendem a não aceitar beber o suco de barata e elas tendem também a não achar que tem nada de errado no que o João fez. Vamos agora para a segunda história.
Se você é como a maioria dos participantes dos estudos científicos, você provavelmente não faria o que a Júlia e o Marcos fizeram, os irmãos que fizeram sexo. Mas aí vem uma diferença interessante. Enquanto na primeira história as pessoas não fariam aquilo, mas elas não viam nada de errado naquilo que o João fez, nessa segunda história, uma boa parte das pessoas não só não faria o que a Júlia e o Marcos fizeram, mas também acredita que o que eles fizeram era errado. Consideram errado eles terem feito sexo. Então é isso que nos mostram os estudos científicos. E agora nós temos que responder a uma outra pergunta. Por que você achou errado ou por que você não achou errado o que os personagens dessas histórias fizeram? Veja que todas essas histórias envolvem julgamentos. Na primeira história, o primeiro julgamento que você faz é se você faria ou não o que o João fez. O João teve que fazer um julgamento. Aceito ou não beber esse suco misturado com barata em troca de dinheiro? Esses são julgamentos. E existe um segundo julgamento, que é você julgar se o João estava ou não certo. Mas vamos focar aqui no julgamento que o João fez, que os participantes que estavam no lugar do João fizeram. Esses participantes sentavam em frente ao pesquisador, o pesquisador oferecia o suco de barata e o dinheiro, e eles poderiam dizer sim ou não. Quando os participantes, lembre-se, os 63%, a maioria, quando eles diziam não quero, o pesquisador imediatamente perguntava por quê. Me explique racionalmente por que você não deseja beber esse suco de barata. E, invariavelmente, nesses estudos, a resposta das pessoas foi: eu não quero porque eu prefiro não tomar. Ponto final. Eu simplesmente não quero. Essa foi a resposta que a maioria das pessoas deu. E eu gostaria que você examinasse que resposta você daria. Se você, por exemplo, é das pessoas que não aceitaria o suco de barata e o pesquisador perguntasse por que você não quer tomar, é provável, é bem provável, aliás, que a sua resposta fosse essa: eu não quero, simplesmente não quero, é minha preferência não tomar. Mas é importante lembrar que, apesar das pessoas preferirem não tomar esse suco, elas não julgaram que o sujeito que tomou fez algo de errado. E agora vamos para a segunda história, a história dos irmãos que fizeram sexo. O Jonathan Haidt, lá na universidade dele nos Estados Unidos, e aliás, ele fez isso não só nos Estados Unidos. Em um dos primeiros estudos dele, ele comparou Brasil e Estados Unidos. Ele comparou o sul do Brasil e o nordeste do Brasil com Chicago nos Estados Unidos e também Pittsburgh nos Estados Unidos. Ele comparou, portanto, 4 regiões diferentes, respondendo a histórias como essas que eu contei para vocês e várias outras. E depois disso, ele repetiu isso em diversas outras culturas. E basicamente ele sentava com uma pessoa, como você, por exemplo, e ele contava essa história dos irmãos que fizeram sexo. E ele, quando a história terminava, fazia as 2 perguntas que eu te fiz. Em primeiro lugar, você faria o que esses irmãos fizeram? E, invariavelmente, a resposta das pessoas era não, eu não faria o que esses irmãos fizeram. E em seguida ele perguntava se você acha errado o que esses irmãos fizeram. E a maioria, uma boa parte das pessoas nas mais diversas culturas, inclusive no Brasil, estudadas pelo Jonathan Haidt, responderam que era errado o que os irmãos fizeram, que eles não deveriam ter feito aquilo. E quando eles respondiam que aquilo era errado, o pesquisador fazia como na história anterior. Por quê? Me explique racionalmente por que você acha que é errado isso que os irmãos fizeram. E aí a história fica interessante. Porque veja que no caso do suco de barata, a pessoa dizia, por exemplo, eu não quero tomar o suco porque não quero, é minha preferência. Mas quando a pessoa dizia que era errado os irmãos terem feito sexo, e o pesquisador perguntava para a pessoa por que você acha errado, em vez de dizer simplesmente porque essa é a minha opinião e ponto final, a coisa mudava de figura. Nesse momento, as pessoas começavam a buscar justificativas. Por exemplo, os participantes desses estudos dizem coisas como: eles são irmãos e se eles tiverem um filho, o filho pode ter, por exemplo, doenças genéticas. Ele tem maior risco de doenças genéticas. E aí o pesquisador, ele lembrava a pessoa de que esses irmãos, eles não só usaram preservativo, como a Júlia, no caso, já tomava pílula anticoncepcional. E, portanto, a probabilidade deles terem um filho é baixíssima, praticamente nula. E aí essa mesma pessoa, em seguida, dizia algo como: bom, tudo bem, eles não podem ter filhos, mas eles são irmãos. Tendo feito aquilo, eles podem destruir a relação deles como irmãos. E aí o pesquisador lembrava essa pessoa de que, segundo a história, eles se tornaram mais próximos com aquela experiência.
E aí, novamente, essa mesma pessoa dizia: bom, se eles voltarem para casa e os pais ficarem sabendo disso, ou a família ficar sabendo disso, isso pode ofender, isso pode prejudicar muito a família. E aí o pesquisador lembrava essa pessoa de que eles resolveram não contar isso para ninguém. Eles resolveram guardar isso como um segredo entre eles. E eu acho que você entendeu a dinâmica. Essas histórias foram criadas pelo Jonathan Haidt de modo que você não consegue enxergar nelas uma razão, pelo menos não racional, para você dizer que aquelas pessoas estão erradas. E curiosamente, as pessoas, na primeira história, na história do suco de barata, não sentiram necessidade de justificar ou de criar grandes justificativas para convencer o pesquisador. Elas simplesmente diziam: é a minha preferência e ponto. Só que quando a história da Júlia e do Marcos, dos irmãos que fizeram sexo, é apresentada, muda o contexto da forma como a pessoa lida com o julgamento que ela faz. A pessoa passa a buscar justificativas para tentar convencer o pesquisador. Ela tenta encontrar justificativas racionais. E aí o pesquisador lembra essa pessoa de que aquela justificativa não procede, de que a história não bate com essa justificativa. E o que o Jonathan Haidt descobriu em grande parte das pessoas que participaram desse estudo é que chegava uma hora que as pessoas diziam simplesmente assim: está errado e ponto final. Eu não sei te dizer porquê, mas eles fizeram uma coisa errada sim. Chegava um momento onde elas estavam em conflito com elas mesmas, porque elas não conseguiam encontrar uma razão, um motivo racional, mas elas continuavam achando que aquilo era errado. E não era somente a preferência e a opinião delas. Elas achavam que o que os irmãos fizeram de fato e que irmãos que fazem isso estão agindo de maneira moralmente errada. E aqui nós começamos a entender melhor os julgamentos humanos. Na primeira história, na história do suco de barata, nós estamos falando de um julgamento. Sim, só que esse é um julgamento de preferência. É o julgamento que todos nós fazemos a respeito das nossas preferências no dia a dia. Por exemplo, você pode julgar que Coca-Cola é melhor do que Pepsi. Você pode julgar que refrigerante zero ou light é melhor do que o refrigerante com açúcar normal. Você pode julgar que carne bem passada é melhor do que carne mal passada. Você pode julgar, portanto, que você prefere determinadas coisas e que, portanto, para você essas coisas são melhores. Só que os julgamentos de preferência, eles têm por característica serem julgamentos individuais, eles são subjetivos. A palavra subjetivo significa aquilo que pertence ao sujeito, aquilo que é individual, aquilo que lhe é particular. Você acha, por exemplo, que Coca-Cola é melhor do que Pepsi. Esse é o seu julgamento. Coca-Cola é melhor do que Pepsi. Só que isso é um julgamento seu. Isso não significa que as outras pessoas estão erradas por gostarem de Pepsi. Isso não significa que as pessoas devem gostar de Pepsi ou de Coca-Cola ou de carne bem passada ou mal passada. Os julgamentos de preferências, eles, portanto, têm essa característica individual e fazem parte da vida de todos nós. Eles são julgamentos porque nós estamos dizendo o que é melhor ou pior. Ou, no mínimo, nós estamos dizendo o que é certo ou errado para nós. Só que, por serem julgamentos subjetivos, eles não exigem grandes justificativas. Tenta lembrar do participante do primeiro estudo, do estudo da história do suco de barata. Ele não sentiu que ele tinha necessidade de justificar por que ele não queria aquele suco. Ele simplesmente dizia: eu não quero, essa é a minha preferência e ponto final. E quando nós comparamos esse julgamento de preferência da primeira história com os julgamentos da segunda história, da história da Júlia e do Marcos, nós conseguimos enxergar de maneira relativamente clara o que é um julgamento moral. O julgamento moral é diferente do julgamento de preferência. Assim como o julgamento de preferência, o julgamento moral irá envolver você julgar o que é melhor ou pior, você julgar o que é certo ou errado. Só que além disso, o julgamento moral ele tem a característica do dever. O julgamento moral ele tem uma característica social. O julgamento moral é você julgar o que é certo e errado, o que é bom ou ruim, não somente para você e para a tua preferência, mas também o que outras pessoas devem ou não fazer. E, portanto, o julgamento moral leva você a dizer que outras pessoas estão certas ou erradas por terem cometido determinados comportamentos. No caso da Júlia e do Marcos, você pode dizer que eles estavam errados, que irmãos não devem fazer sexo. E que, portanto, você julga que irmãos que fazem sexo estão errados. E que você acredita que irmãos que não fazem sexo estão certos. A diferença crucial entre o julgamento de preferência e o julgamento moral, portanto, é que o julgamento moral ele é social. Ele vai envolver não só a tua preferência individual, como também o dever que você acredita que pertence a outras pessoas. O certo e errado que vai além da tua preferência individual e que atinge também outros seres humanos.
Tenta lembrar das justificativas da primeira história. O sujeito dizia, eu não quero beber o suco de barata porque eu não quero, porque essa é minha preferência individual. Já na segunda história, a coisa muda de figura. Por ser um julgamento moral, boa parte dos participantes, e eu tenho certeza que vários de vocês aí que estão me ouvindo, você considera que aquilo é errado, não só pela tua preferência pessoal, mas também porque você acredita que irmãos não devem fazer isso. Você acredita que irmãos não devem fazer sexo. E uma boa prova de que o julgamento moral ele tem essa característica social, que ele envolve outros seres humanos, é você observar criticamente os participantes do estudo quando eles tentavam buscar justificativas para dizer por que era errado a Júlia e o Marcos terem feito sexo. Lembre-se que esses participantes tentavam convencer o pesquisador. O julgamento moral tem essa característica muito interessante, a característica da tentativa do convencimento. Eu vou dar outro exemplo aqui que é muito comum nos dias de hoje. Cada vez mais aumenta o número de pessoas que são vegetarianas. Existem pessoas que são vegetarianas por questões de saúde, existem pessoas que são vegetarianas porque não gostam do gosto da carne, e existem pessoas que são vegetarianas por questões morais, porque acreditam que a indústria alimentícia é cruel com os animais e que, não comendo carne, elas estão protegendo esses animais do sofrimento. Veja que existe uma característica moral aqui. Então, deve ter gente aí vegetariana me ouvindo agora. Eu quero que você faça um experimento. Todo mundo que é vegetariano já passou por isso. Você chega numa mesa de pessoas e você diz que é vegetariano. E aí alguém te pergunta por quê e você diz que porque você acha que a indústria de alimentos é uma indústria cruel com os animais. Nesse momento, é bem provável que as pessoas queiram te convencer de que você está errado. Que elas queiram, usando argumentos, te convencer de que essa postura de que o sofrimento dos animais deve te fazer não comer carne, é uma postura incorreta. Eu convido você a experimentar fazer um pouquinho diferente. Chega para as pessoas e fala, eu não como carne. E aí vão te perguntar, por quê? E você diz apenas assim, eu não gosto do gosto. Você vai ver que as pessoas não vão ficar, pelo menos não tanto, tentando te convencer a comer carne, tentando te convencer de que você está errado. Porque quando nós estamos falando de um julgamento de preferência, as pessoas não tendem a tentar te convencer porque elas respeitam que é uma coisa tua, uma coisa individual. Mas como o julgamento moral, ele é um julgamento do dever, daquilo que é melhor não só para você, mas para a humanidade, imediatamente, uma pessoa que vira e fala eu não como carne porque eu não quero que os animais sofram, ela faz com que a pessoa que está ouvindo isso se sinta julgada. Por ela comer carne, então significa que ela está promovendo o sofrimento dos animais. E por isso, é claro, ela vai tentar te convencer do contrário. E pare para pensar que princípios semelhantes ocorrem justamente na diferença entre a história do suco de barata e dos irmãos que fizeram sexo. É claro que alguns de vocês podem ter olhado para os irmãos que fizeram sexo e ter dito algo semelhante ao que você diria com refrigerante. Olha, eu não faria, mas eles fazem o que bem entendem da vida deles. Mas o que os estudos científicos mostram é que a maioria das pessoas tende a condenar moralmente esses irmãos, tende a considerar que eles estão errados e tende a tentar convencer os pesquisadores através de argumentos que eles não conseguem parar em pé, mas tentam convencer o pesquisador de que, de fato, não somente eles não fariam, esses participantes, mas também que quem faz isso está errado. A lição que fica de tudo isso é que existem certos julgamentos que ultrapassam a sua esfera individual. Eles ultrapassam a sua esfera subjetiva. São julgamentos que você projeta para outras pessoas e que, a partir desses julgamentos, você considera essas pessoas melhores ou piores, boas ou ruins, certas ou erradas. Esses julgamentos são o que nós chamamos de julgamentos morais. Eles, lembre-se, são diferentes dos julgamentos de preferência. Afinal de contas, você não diz que as pessoas devem tomar Coca-Cola ou devem preferir isto ou aquilo. Mas em relação aos julgamentos morais, eles envolverão sempre a questão do dever. Você não deve fazer isso porque isso é errado. Não somente eu não devo fazer isso, mas outras pessoas também não. Esse, portanto, é o aspecto social que compõe e é parte, aliás, integrante do que nós chamamos de julgamento moral. E outra prova, outra evidência de que o julgamento moral ele é social e que ele envolve você olhar para outras pessoas e julgar essas pessoas como melhores ou piores, ou seja, julgar que outros seres humanos têm maior ou menor valor, dependendo de quem eles são ou dependendo do que eles fazem. Um bom jeito, uma boa evidência de você verificar isso é a gente analisar agora a terceira história. A história do cara que fez sexo com frango. Essa é a história mais esquisita de todas, mas eu te juro que ela é fruto de estudo científico, né? Como eu disse,
Todos os estudos científicos nos quais eu baseei esse vídeo, eles estão aí embaixo na descrição. Então você pode inclusive ler o estudo e decidir por si próprio o que você acha dessa situação. Mas é curioso, porque se você é como a maioria das pessoas, no momento em que eu falei que o Alexandre faz sexo com frango quando ele tira da embalagem, algo ruim surgiu dentro de você. Imediatamente você sentiu alguma coisa, que pode ter sido repulsa, nojo, pode ter sido uma certa contradição, algo errado que você sentiu dentro de você. Pode ter sido, às vezes, uma interrogação, algo do tipo, oi? Sexo com frango? Enfim, imediatamente, quando eu falei, ele faz sexo com frango, uma luz amarela acendeu dentro de você. Mas, provavelmente, você analisou a situação depois. Analisando friamente, você observou que, bom, ele come o frango depois, ele assa o frango e come, portanto ele não desperdiça comida, é quase uma atitude sustentável. Não tem nada aparentemente errado, ele não faz mal a ninguém, então não tem nada de errado no que ele faz. Você, portanto, diz, bom, eu não faria o que o Alexandre fez, mas não tem nada de errado no que ele fez. E aí vem a terceira pergunta, porque ela denuncia que esse é um julgamento moral. Afinal de contas, eu perguntei a você, se você descobre que o Alexandre fez isso, e se o Alexandre é teu irmão, teu esposo, teu namorado, se ele é um colega de trabalho, se ele é uma pessoa próxima a você, você continuaria olhando para ele da mesma maneira? A imagem que você tem dele mudaria depois que você descobre que ele faz sexo com frango? E a maioria das pessoas nesse caso tende a responder que sim, a imagem dele mudaria. Que não, eu não enxergaria ele da mesma maneira depois. Provavelmente você, a partir daí, teria um pouco de desconfiança dele. Talvez você desconfie que ele é um pervertido, talvez você fique com nojo, talvez você queira um pouco mais de distância dele, mas perceba que, nesse momento, nós entendemos que trata-se de um julgamento moral. A partir do momento que você olha para um outro ser humano e você julga que esse ser humano, por exemplo, não merece tanto a sua confiança, que ele é um pervertido, que ele é nojento ou que ele é, no mínimo, bizarro e esquisito sexualmente, você já está colocando esse ser humano num patamar diferente de você em termos de valor. Você está dizendo que, a partir do momento que você descobriu essa informação, ele é um cara pior do que você considerava antes de você ter essa informação. Nas minhas aulas e nos meus cursos de psicologia moral, eu faço uma pergunta adicional. É uma pergunta para as mulheres que estão me assistindo agora. Vamos supor que o Alexandre, ele é teu namorado, que você namora ele há 5 anos, vocês já estão com planos de casar, vocês sonham em ter filhos, já têm um cachorro juntos. Vamos supor então que ele já faz parte da tua vida e que você ama muito esse cara. Imagine que eu sou um gênio do mal e que eu te coloco na seguinte situação. Você pode escolher um desses dois males. Depois de 5 anos, sem saber, num relacionamento feliz, onde você ama o Alexandre, onde vocês têm planos para o futuro, você, das duas uma. Ou você descobre que ele te traía com outra mulher toda sexta-feira, desde que vocês se conhecem, ou você descobre que ele faz sexo com frango como na situação anterior. Qual dos dois é pior para você? Olha, nas minhas salas de aula, eu juro para vocês que as mulheres se dividem praticamente em meio a meio. Existe um monte de mulher que preferia que ele estivesse fazendo sexo com frango, que acha que a ofensa moral de outra mulher é maior do que a do frango. E existe uma boa parte das mulheres que acredita que a ofensa do frango é maior do que a ofensa moral da traição. Mas isso é mais uma prova de que se trata de um julgamento moral. Porque quando você compara com a traição, que é um vício moral, que é um erro moral, a pessoa que trai, normalmente, ela é julgada como uma pessoa que está moralmente errada. Quando você compara a questão do frango com a traição, você percebe que existe certa equivalência, que dá para comparar, porque se trata de fato de julgamento moral. Julgamentos morais ocorrem quando nós julgamos que algo ou alguém é melhor ou pior, é bom ou mal, é certo ou errado. Esses julgamentos não são meras preferências pessoais. Eles envolvem o dever, o que deve ou não ser feito, não só por nós mesmos individualmente, mas também por outras pessoas. E, portanto, o julgamento moral naturalmente coloca pessoas em patamares diferentes. Ele posiciona pessoas como melhores ou piores dentro de uma certa hierarquia baseado nesse julgamento. E esse é um aspecto sobre o qual vale a gente refletir um pouco. Os julgamentos morais são necessariamente hierárquicos. Eles colocam seres humanos em patamares superiores ou inferiores uns em relação aos outros. E para não polemizar aqui com temas que são atuais, vamos voltar algumas décadas no passado.
Vamos pensar no julgamento que nós podemos fazer a respeito de uma prática que era muito comum nas escolas do Brasil, que era a prática dos professores terem o direito de punir fisicamente os seus alunos. Até muito pouco tempo atrás, os professores tinham o direito, eles podiam punir fisicamente alunos indisciplinados. Você já deve ter ouvido da sua mãe ou da sua avó a história de ajoelhar nos grãos de milho. Você já deve ter ouvido da palmatória, uma paulada que a criança levava na mão. Isso era uma prática comum dentro das escolas do Brasil até poucas décadas atrás. Veja que se você é uma pessoa que defende que os professores têm direito de punir fisicamente os seus alunos, você acha que isso é certo, você acha que isso é moralmente correto e, portanto, você acha que professores devem ter esse direito perante os alunos e que alunos que são indisciplinados devem ser punidos fisicamente pelos seus professores. Se você acha isso, automaticamente você acha que outras pessoas, por exemplo, que querem abolir essa prática de dentro das escolas, pessoas que consideram errado você permitir aos professores agredir fisicamente um aluno indisciplinado. Se você defende moralmente que os professores devem ter esse direito e que alunos devem ser punidos dessa forma, você automaticamente acredita que você está certo e que pessoas que querem abolir essa prática estão erradas. Se você está certo, você está mais próximo da verdade. E a pessoa que é contrária a você está mais próxima do engano, está mais próxima do erro. Muitas vezes está mais próxima de uma má intenção. Você pode considerar que a pessoa que está discordando de você ela é mal intencionada, ela é uma pessoa perversa. E veja que isso não é somente da parte, nesse caso e nesse exemplo, das pessoas que defendem a punição física dos alunos. Porque as pessoas que defendem que essa punição física seja abolida, elas também acreditam que elas estão certas e que professores não devem ter esse direito e que alunos não devem ser punidos dessa forma. Elas acreditam que estão certas e que quem é a favor dessas práticas está errado. Elas, portanto, acreditam que estão mais perto da verdade, enquanto as outras pessoas estão mais perto do engano, do erro e muitas vezes da perversão. Essas pessoas aqui, as pessoas que querem abolir a agressão física às crianças indisciplinadas, elas podem achar que quem é a favor disso é uma pessoa cruel, é uma pessoa perversa. Aqui nós vemos nitidamente a hierarquização. No momento em que eu acredito que estou certo e que você está errado, e que o mundo deve ser do jeito que eu acredito, e que o mundo do jeito que você acredita não deve existir, eu automaticamente me coloco num patamar moral superior ao seu. Isso significa que, pelo menos nessa questão, eu sou um ser humano superior a você. E aqui você enxerga claramente a questão da hierarquia presente nos julgamentos morais. E agora nós temos uma definição mais completa do que é um julgamento moral, uma definição típica que você costuma encontrar nos livros de psicologia moral. O julgamento moral, ele não tem a ver apenas com suas preferências pessoais. Quando nós julgamos moralmente algo ou alguém, nós estamos considerando esse algo ou alguém melhor ou pior, certo ou errado, bom ou ruim, virtuoso ou não virtuoso. Esse julgamento, ele envolverá a questão do dever e, portanto, ele tem uma característica social. Nós, quando julgamos moralmente, nós estamos automaticamente dizendo que algo deve ou não ser feito, não só por nós mesmos, mas também por outras pessoas, e isso acaba dividindo a humanidade em uma espécie de hierarquia moral, onde eu acredito que por estar certo, outras pessoas estão erradas e, nesse sentido, elas são moralmente inferiores, e essas pessoas podem perfeitamente acreditar no exato oposto, que elas estão moralmente superiores a mim. Mas o interessante é que, nos dias de hoje, é muito comum as pessoas travestirem julgamentos morais de meras preferências pessoais. Uma frase que você ouve muito por aí é a pessoa que diz o seguinte, abre aspas, a pessoa diz assim, olha, eu não sou preconceituoso, mas... 3 pontinhos. E depois desses 3 pontinhos, eis que vem um julgamento moral. Essa pessoa está tentando se defender, está tentando mostrar apenas que ela tem uma preferência pessoal, quando na verdade ela vem depois com um julgamento moral. Um julgamento que está hierarquizando moralmente as pessoas, dizendo que alguém é melhor ou pior por conta da opinião dela. Quando nós julgamos alguém ou algum comportamento como preconceituoso, nós estamos dizendo que essa pessoa está errada, nós estamos dizendo que ela é moralmente inferior e, portanto, esse é um julgamento moral. O mero ato de julgar alguém como preconceituoso é um julgamento moral. E aqui você consegue entender perfeitamente o que é um vício e o que é uma virtude moral. O vício moral é um comportamento, ele é uma característica de um ser humano que, por possuir essa característica ou esse comportamento, esse ser humano é uma pessoa pior do que uma pessoa que não tem esse mesmo vício.
E a virtude moral é uma característica, um comportamento de um ser humano que, por esse ser humano possuir essa característica ou comportamento, ele é melhor do que alguém que não possui. O filósofo André Comte Sponville, que é, para mim, um dos maiores pensadores vivos hoje em dia no mundo, ele tem uma ótima definição para que você consiga enxergar na sua vida o que você considera virtude e o que você considera vício. Basta você fazer um simples exercício. Pare para pensar no que seria do mundo se você tirasse essa característica do mundo. Por exemplo, vamos falar sobre o amor. Imagine que amanhã o mundo amanhece e todas as pessoas que amam desaparecem do mundo. Você considera que, com isso, o mundo seria um mundo melhor ou um mundo pior? Se você acredita que o mundo seria um mundo pior, é porque você considera o amor uma virtude moral. É algo que melhora a humanidade, é algo que nos torna melhores. E vamos ver, por outro lado, o assassinato. O que você acha? Se amanhã no mundo todos os assassinos do mundo desaparecessem, você acha que o mundo seria um lugar melhor ou pior? E se você respondeu que o mundo seria um lugar melhor, é porque você considera o assassinato um vício moral. Você considera que um mundo onde existem assassinos e onde existe assassinato é um mundo pior do que um mundo onde não existe isso. Claro que esses são exemplos extremos. Dificilmente alguém vai dizer que o amor não é virtuoso e que o assassinato não é um vício moral. A coisa começa a ficar complicada quando a gente entra nas áreas cinzentas, quando a gente entra nas áreas onde não existe tanta concordância entre as pessoas. Os exemplos hoje você conhece, basta você passear pelas redes sociais. Quando você fala sobre temas, por exemplo, como o aborto, quando você fala sobre eutanásia, quando você fala sobre posições políticas e econômicas à esquerda ou à direita, quando você fala sobre sexualidade, quando você vai falar sobre esses temas que são polêmicos, que dividem as pessoas, fica muito menos óbvio o que é um vício ou o que é uma virtude moral. E nesse sentido, essas hierarquias morais criam uma verdadeira batalha moral, onde você tem um grupo de pessoas que acredita que está certo e é superior, um outro grupo que acredita que está certo e que é superior, e ambos os grupos acreditam que o outro lado está errado e é inferior. Daí vem grande parte da discordância que nós vemos e muitas vezes das brigas que nós vemos hoje em dia nos debates, nas discussões e especialmente nas redes sociais. Veja que são discussões morais. Vale pontuar uma outra coisa que acontece muito nos dias de hoje, que é as pessoas te julgarem moralmente por uma característica pessoal sua. Vamos pensar, por exemplo, na preguiça, que é considerada por muitos um vício moral. O mundo com preguiçosos é considerado por muitos um mundo pior do que o mundo sem os preguiçosos. Muitas vezes você pode ser uma pessoa que, por característica sua, você prefere acordar mais tarde. E você que gosta de acordar mais tarde deve saber na pele que muita gente te julga como preguiçoso por você acordar mais tarde, sendo que aquela é apenas uma característica sua. Você não é um preguiçoso, mas você é julgado como tal por você apenas gostar de acordar mais tarde. Um outro exemplo um pouco mais sério disso é quando essas características fogem completamente ao controle da pessoa e mesmo assim elas são julgadas moralmente por isso. Veja o caso das pessoas que sofrem com depressão e são frequentemente julgadas como preguiçosas, como fracas, por exemplo. Atribuem-se vícios morais a pessoas com depressão, pessoas que simplesmente não podem controlar aquilo que estão passando. Eu já disse e repito, já disse muitas vezes aqui no canal, em outras entrevistas na televisão, em outros canais do YouTube, pessoas com depressão têm cérebros diferentes de pessoas saudáveis. Elas não controlam o desânimo, elas não controlam a tristeza profunda que elas sentem. E muitas vezes esse desânimo, essa tristeza, essa falta de prazer que elas têm nas coisas, são julgados por outras pessoas como fraqueza, como preguiça, como vícios morais. É muito comum, portanto, os julgamentos morais precipitados, baseados apenas em características de outros seres humanos. É muito comum que as pessoas julguem aquilo que é diferente delas como vício moral. É, portanto, muito comum que as pessoas tomem as preferências delas mesmas como regra que deve ser seguida por todas as outras pessoas e transformam, portanto, preferências em vícios ou em virtudes morais. Julgam moralmente baseado nas suas preferências pessoais. Vale dar um outro exemplo disso, por exemplo, na música. Se você é uma pessoa que gosta de música clássica, se você gosta de ouvir Pink Floyd, se você gosta de ouvir músicas complexas e progressivas, é bem provável que você ache que quem ouve funk é inferior. É bem provável que você ache que quem ouve funk, pelo menos em relação ao gosto musical, é uma pessoa inferior a pessoas que ouvem música clássica. Veja que existe esse tipo de moralismo, inclusive quando nós estamos falando de gostos, de preferências na música, até nos alimentos.
Todo mundo costuma ter aquele amigo que, quando bebe o vinho, gira a taça, né? Faz aquela cara de intelectual, aí ele cheira, não conclui nada provavelmente, mas é o cara que diz para você que você está bebendo vinho errado. Ele diz para você que existe um jeito certo e um jeito errado e que, portanto, o jeito dele é melhor do que o seu. Meu amigo Clóvis de Barros Filho costuma chamar esses caras dos tiranos do vinho. São aquelas pessoas que gostam de impor o seu gosto a outras pessoas, que inferiorizam outras pessoas por gostarem de coisas diferentes e que, no fim das contas, estão nada mais fazendo do que moralismo. E agora que nós entendemos o que são julgamentos morais, o que são vícios e virtudes morais, da onde vem o moralismo, que é quando nós pegamos nossas preferências pessoais e queremos impor como dever a outras pessoas. Agora que nós entendemos tudo isso, nós podemos responder a uma outra questão. Será que é possível não julgar? Todo mundo tem um amigo, ou às vezes você já fez isso. Virar para alguém e dizer assim para a pessoa: olha, eu não tô te julgando, tá? Mas 3 pontinhos. E depois desses 3 pontinhos, frequentemente vem justamente um julgamento moral. Então, vale perguntar, será que é possível? Será que essa pessoa que disse a nós que não está nos julgando realmente não está? Para isso, nós precisamos entender como o cérebro humano executa os julgamentos morais. Como o cérebro e, portanto, a mente humana opera quando está realizando julgamentos morais. E se você se interessa por esse tema, se você quer entender como o nosso cérebro produz